driving down the street in their Jeeps. I want you to pump this up real loud so the neighborhood can hear you. So it can be one time for you. Segundo bloco do Antreinados na Geral, a gente está falando um pouco sobre preconceito. Preconceito é algo que está no homem, não tem como separar. E se o homem está na sociedade, ele vai para o colégio, vai existir no colégio, vai para a faculdade, vai existir na faculdade. E se ele vai para a igreja, vai existir dentro da igreja. Mas é interessante que a igreja, por ser uma comunidade também fechada, que tem as suas normativas, as suas regras, ela criou para ela alguns tipos de preconceito também. Nós falamos aqui no início, talvez, preconceitos externos que afetam a igreja, que é a acepção de pessoas pelo nível social, que é a acepção de pessoas por questões raciais, não sei, a gente pode debater isso ainda. Tem até um pastor que mandou um e-mail aqui perguntando se deveria existir cota. A gente vai debater um pouco sobre isso. E o que os pastores acham sobre cotas sociais ou cotas raciais, não só na igreja, fora da igreja, nas universidades e colégios. Eu gostaria de ouvir, mas não agora, porque eu quero falar um pouco, até eu quero ouvir do bispo, um pouco das questões internas nossas, dentro da nossa seara, alguns tipos de preconceito. E eu vou citar um desses que eu tenho visto de uns dias para cá. Por exemplo, às vezes quando eu estou apresentando aqui, e tem alguns pastores que participam de alguns modelos de igreja que você tem aí você é obreiro, diácono e tal, daqui a pouco você é pastor, depois se torna bispo, galgando talvez buscar o apostolado, ser um apóstolo, né? E eu já tive pastores aqui, não que eu esteja falando contra eles, mas estava lá, estou aqui recebendo pastor. Não, André, não sou mais pastor, não, rapaz. Agora eu sou apóstolo. Existe, eu acho que o bispo entende disso, né? Existe, de vez em quando, um preconceito por causa da nomenclatura de uma liderança. Ou se é pastor, ou se é bispo, ou se é apóstolo, ou pai apóstolo, e por aí vai. Você enxerga isso? Existe isso mesmo, essa vaidade um pouco? A verdade é que eu tenho uma tranquilidade de falar isso, porque eu fui ordenado, mas eu nem sabia da minha ordenação. Perfeito. Foi um apóstolo conhecido, já tinha ordenado outras pessoas, e que chegou pelo Espírito de Deus no meio do colégio pastoral, me ordenou naquele dia, e a palavra que eu recebi dele falou: eu fiz isso porque senão você não iria fazer. Perfeito. E é necessário por conta do teu ministério. Então é um reconhecimento, do que você já fazia. Ministerial. Eu aceitei o colégio pastoral também, mas isso aí para mim me trouxe muito mais responsabilidade, porque eu vi em relação aos outros pastores do colégio ministerial, tanto da minha denominação quanto dos meus amigos. Foi um encargo, acabei recebendo um encargo, e eu já sei desse preconceito e eu espero parar por aqui. Mas Mas existe, não existe? Claro que existe. Claro que não. existe. Até mesmo da maneira como uma pessoa, muitas vezes, os convites que você vai receber, a pessoa fala: não, ele é bispo, então ele deve ser alguma coisa celestial, então não vou chamar, ou não vou te chamar, ou vou fazer ou não vou fazer por conta E a pessoa acaba perdendo algumas áreas que poderiam entrar, deixando de ou convidar, ou estar junto, porque ela cria um preconceito na mente dela, porque eu acho que o homem não deixa de ser homem e filho de Deus por conta de qualquer que seja o patamar eclesiástico que ele venha atingir dentro da sua denominação. Mas esse tipo de preconceito começa antes mesmo de Simon, porque quando a gente olha para os apóstolos, eita, a gente já vê ali Pedro sendo exortado por Paulo porque queria dar preferência, porque ficou constrangido com os judeus. Uhum. E quando os judeus, quando chegam os não circuncidados, ele começa a tentar se afastar daqueles homens, e Paulo exorta. Na Santa Ceia, no exemplo de Santa Ceia, a gente vê que os que tinham mais condições se separavam para comer todo mundo junto, e Paulo é enfático novamente em falar: peraí. O objetivo de Cristo é unir, mas o homem sempre vai tentar dar um jeitinho para fazer com que tenha determinados tipos de benefícios para um ou para outro. Isso é coisa do homem, como foi falado pelos irmãos aqui. E isso aí cabe à liderança. O problema maior não são as pessoas, que as pessoas, como você mesmo disse, a pessoa vem com esse padrão comportamental lá de fora. Perfeito. Agora, se o líder tiver a sua vaidade pessoal, o líder da igreja começar dentro das suas vaidades, porque cresceu, porque tem, porque não tem, e começar a fazer essa distinção, aí a igreja cada vez mais vai desandar e vai criar, porque a verdade, se nós percebemos, o próprio Deus, ele cria famílias. Uhum. A gente ouve falar muito em tribos, então sempre teve mais de uma maneira organizacional. Deus queria organizar, mas o homem,
quando bota a mão nas coisas de Deus, ele separa e faz de uma maneira separatista. Ele vai separando pessoas de pessoas. Para você entender, e eu acho que é um bom exemplo essa questão da acepção por nomenclatura. E eu não vou citar o nome, mas certa vez eu participando de um congresso, foi muito interessante até eu ver isso, né? Eu estava sentado na fila de trás e o pastor, presidente da igreja onde o congresso acontecia, estava, né, numa poltrona, na primeira fila, assim, na frente. Já começa por isso, porque a poltrona de trás já era aquela de plástico, a da frente era tudo acolchoado. Quando eu vejo que você, eu falo, mas tudo bem, eu entendo, porque a igreja recebe aquilo é uma coisa do dia a dia da igreja. Talvez pelo congresso tiveram que botar mais cadeiras, eu não tinha sempre acolchoado. Mas, embora eu fiquei, poxa, mas tudo bem, isso aí eu sei porque a gente tem que entender também a igreja local. Mas foi interessante porque muitos pastores iam chegando, que é um congresso bastante conhecido, né, no Brasil, e as pessoas viajam por conta própria, sem ser convidados para querer participar, para estarem lá. E de vez em quando o diácono, o assistente pessoal do pastor chegava, olha, o pastor X, fulano chegou, pastor fulano chegava no ouvido dele. Então bota aqui atrás, senta aqui, ó, bota ele aqui. E tinham vários obreiros sentados só para segurar o local, para não ter um pessoal sentando e ocupando indiscriminadamente, vamos dizer assim, os locais. Aí daqui a pouco chegou, olha, chegou o apóstolo tal. Ele, quem? Apóstolo X. Ele nem conhecia, mas falou, é apóstolo? Então bota aqui na frente. Ele nem sabia quem era aquela pessoa, de qual igreja, mas, não é pastor, é apóstolo, então bota ele aqui na fila da frente. Existe isso. Por quê, pastor? Está no homem, né? Eu tenho coisa que eu não entendo. E às vezes não é culpa da pessoa que está com o nome, aquilo que o bispo falou, André Deus me ordenou e tal. E às vezes as pessoas, ele é bispo. Não sei, na Bíblia eu não vejo uma escadinha hierárquica, esse é maior do que esse. Esse está ao lado desse. Até bispo eu vou, porque é bíblico. Porque apóstolo? Bispo e pastor é a mesma coisa, né? De acordo com o original, se analisar a palavra do grego no hebraico, pastor... O apóstolo também é bíblico, a questão é se a vigência até hoje ou não. O apóstolo não é bíblico, não estou dizendo que não seja bíblico, eu acho que não se aplica hoje. Para os dias de hoje, não, perfeito. Eu entendo dessa maneira. Agora, quanto ao bispo, ele é igual ao pastor, mas também entendo o bispo com a responsabilidade maior que está administrando pastores. Ou então ele está abaixo do pastor. Até entendo. Ele serve também o pastor, né? Essa é a visão bíblica. Correto. Está abaixo de todo mundo, não está acima de todo mundo. Exatamente, eu quero a responsabilidade, que é um administrador. É isso aí. Agora, o que eu não entendo é o seguinte: há uma filosofia no nosso meio, no meio do povo de Deus, que ela está avançando. Não, porque o camarada vem do mundo. O mundo é o mundo, com todos os seus defeitos, manias, resquício, e por aí vai, etc. Chega na igreja, se creu em Jesus como Senhor e Salvador, bom, já há um impacto. Já começa uma mudança. O velho homem fica, novo homem. Eu não entendo que nós estamos numa aplicabilidade conformativa. Não, cada um tem que ser como é. É importante que anuncie Jesus, que tenha Jesus no coração. E nós vamos empurrando com a barriga. Eu entendo transformação, mudança. Se eu era um preconceituoso lá fora, porque o outro é negro, porque eu sou branco, porque eu sou negro, o outro é branco, bom... Eu sou de Jesus. Jesus derrubou todas as barreiras. A Bíblia é a cartilha. Eu tenho que aprender isso. De qualquer maneira, eu preciso... Bom, agora vou ser pastor, minha igreja está crescendo, né, em número, né, porque a igreja do outro tem 100 membros, agora eu vou tratá-lo como 100 membros. Bom, eu tenho mais autoridade do que ele. Não existe esse negócio. Porque o outro não tem rebanho e eu tenho, o outro não tem moral para falar comigo. Por que eu não tenho moral? Todos nós estamos no mesmo nível pastoral. Deus nos chamou. Quanta cota pastoral que você falou aí? Não sei se entra agora ou entra depois. Pode. E fala um pouco do preconceito racial. Existe na igreja? Isso existe. Existe mesmo? Existe, claro que existe, infelizmente existe. Existe uma hipocrisia de colocarmos uma máscara como se isso não existisse. Mas, infelizmente, no meio pastoral, a racial existe. A gente finge que não existe e vai empurrando com a barriga dessa maneira. Eu tenho visto reclamação. Eu vejo isso enquanto a pastores. O que é mais branco trata o outro. Se ele é branco... Desculpa, eu vou falar uma tal de branco azedo. O outro não, porque o outro é assim, porque o outro é mais negro. Infelizmente, no meio dos irmãos existe isso. Agora, eu vi uma coisa de um pastor que eu acho muito interessante. O grande problema no meio evangélico está no púlpito. O dia que houver a restauração, o conserto no púlpito,
melhora o rebanho, porque o rebanho se espelha pelo púlpito. E no púlpito, meu irmão, é uma discrepância enorme. Um olhar para lá, olhar de banda para cá, porque o outro é assim, porque não é... Infelizmente, existe isso. E reflete no rebanho. E o rebanho vai viver a mesma maneira, essa situação. Então é preciso mudança. O social reflete, vem do púlpito. Né? O financeiro reflete no púlpito. O de educação de nível intelectual reflete no púlpito. Do púlpito reflete no rebanho. Tudo começa no púlpito, que a hora que o púlpito mudar. Quer ver uma coisa que eu sou muito pessoal? Eu não gosto de chegar numa igreja e ver 50 pastores lá no púlpito. Por que não bota todo mundo caminhar junto, que fique ali na frente? Deixa lá só quem vai presidir o culto, ele está presidindo o culto, termina o culto, passa a palavra quem vai ser o pregador. Ué, ele está sentado ali, o pastor está pregando um monte de gente nas costas dele. Coloca só o essencial lá em cima, exatamente, para participar da liturgia. Aí você chega, rapaz, 300 pastores lá em cima, só 2 têm oportunidade. Coloca cá embaixo, ainda que fique na frente, lá no meio das ovelhas, porque pastor tem cheiro de ovelha, fica lá em cima. Há uma turma de pastores batendo papo, o culto correndo, ele está batendo papo lá no púlpito, trazendo um bom exemplo para o rebanho. Infelizmente, isso acontece no nosso meio. Agora, que as ovelhas... Eu tenho uma doutora muito amiga, a doutora Sônia, ela aceitou Jesus recente, aceitou Jesus. Foi para uma igreja de nível social alto. Ela é doutora, famosa, mora em São Gonçalo, conhecida em Niterói, em São Gonçalo. Aceitou Jesus, ela é crente agora. Foi para uma igreja, ela se sentiu discriminada. Terminava o culto, já tinha a panelinha que o pastor falou. Juntava a panelinha de cá, panelinha de lá, e conversa para lá, conversa. Ela começou a se sentir excluída. Ninguém chegava para convidá-la para lá, para a panelinha, trazê-la. Ela foi se sentindo, meu Deus do céu, mas é assim? Não, essa igreja aqui não é... Ela é doutora, conhecida, mas já tinha a panela dos doutores, já tinha a panela dos irmãos, já tinha a panela dos profetas. O que ela fez? Não vou mais não. Não, mas eu aceitei Jesus mesmo. Procurou uma igreja Assembleia de Deus de 50 membros, aqueles crentes que falam, nós vai, nós vem. Chegou lá naquele meio, se sentiu amada, abraçada por todo mundo. Aqui é meu lugar. Abraçaram a irmã, até hoje ela está lá, doutora, porque se sentiu abraçada pelos irmãos daquela congregação. Que é um paradoxo, a gente prefere o contrário. Quantas vezes eu já não conversei com pessoas, isso que o senhor falou é muito forte, a questão, André, de nível de instrução, de amigos que gostaram, aceitaram Jesus, foram para uma igreja e falaram, poxa, André, mas eu tenho dificuldade de ficar ali. Por quê? Porque o pastor fala errado, ele fala nós vai, nós vem, não sei o quê. Mas é interessante que ele fala assim, mas olha, a pregação dele é tão boa, quando ele fala, o Espírito Santo fala comigo, poxa, André, mas ele fala errado. Eu falo, meu irmão, vai para o céu, o pastor falando. Mas é interessante, as pessoas têm esse tipo de barreira. Isso é preconceito? Isso é algo natural? É aceitável a gente falar, poxa, pastor, eu sou doutorado, não sei o quê, eu sou doutor, formado e tudo, e lá o pastor não tem muito ensino. Existe esse tipo de preconceito forte também. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre coisas que devem ser mudadas dentro da igreja. E eu ainda vou chegar, a gente nem tocou muito nisso, mas existe o preconceito racial? Eu vou te falar que eu não via tanto não. O pastor falou, André, então é porque tu tá fechando o olho aí. Existe e muito. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.